Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa estar aqui conosco, hoje e sempre. Nós retomamos aí o nosso estudo de André Luiz. A gente pulou uma semaninha, né? E antes da gente começar, vamos fechando os nossos olhos. Respirando fundo, nos ligando aos nossos anjos da guarda. Agradecendo a ajuda deles por podermos estar aqui nessa noite, aprendendo um pouco mais sobre a vida no plano espiritual, sobre as nossas responsabilidades. Jesus amado, nós estamos aqui como aprendizes do seu amor. Um desejo sincero de fazermos o melhor, de nos tornarmos pessoas melhores. Nossa caminhada evolutiva, já vem de tantos séculos. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar essa oportunidade de leitura. Ajuda-nos, Senhor, a ter coragem de vencer as nossas próprias imperfeições. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os nossos defeitos com humildade. Abre os nossos olhos e ouvidos para a aula de hoje tão importante, com tantos conceitos profundos, que nós possamos explorar o conteúdo, retirando o véu da letra e aprendendo mais e mais com André Luiz, graças a Deus. Eu vou pedir para todo mundo colocar o telefone no mudo, por favor. Quem não colocou? Hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 22, que é o bônus hora. E eu achei interessante esse conceito de bônus hora, porque uma forma da gente pensar no bônus hora, lembrar que na época de André Luiz, sabe que não tinha cartão de crédito, né? Ele fala de uma ficha, né? Então, por essa ficha, eles conseguem saber tudo. Mas hoje a gente sabe, por exemplo, existem cartões que vão muito mais do que o nosso valor bancário. Né? A gente pode guardar dentro de cartão, tem um cartão magnético, a informação que a gente quiser, biométrica, ou trabalhista, ou seja lá o que for. E a gente está vendo que ele menciona, que a dona Laura menciona esse bônus hora, né? Essa forma de pagamento que existe aí dentro do nosso lar, que realmente ele mostra para a gente tudo que a pessoa fez. Então, é importante a gente pensar que mesmo que eu e a Letícia estivéssemos trabalhando, fazendo a mesma coisa no mesmo ministério, vamos dizer, nós duas trabalhando no Ministério do Auxílio, dependendo da forma como eu estiver trabalhando, da forma como ela estiver trabalhando, eu vou estar ganhando menos ou mais do que ela. Por quê? Porque esse bônus hora, ele não é só quantitativo. Hoje, se a gente está numa empresa, você define, por hora você ganha $10. Cada vez que você entra 60 minutos, você ganhou $10. Não importa se você ficou 50 minutos no banheiro conversando com a sua amiga. E a gente percebe que, no caso dessa ficha no plano espiritual, não é isso. A gente tem uma outra forma de descobrir tudo o que acontece, que é o nosso perispírito, né? Não existe um Big Brother no nosso lar, prestando atenção se a Ana fez ou se ela não fez. Não, isso vai estar escrito no meu perispírito, se eu fui preguiçosa, se eu fui irresponsável, ou se eu doei muito amor, que aquilo foi um sacrifício enorme para mim, para sair, para desenvolver a minha capacidade de ter paciência, de ter humildade, a minha capacidade de resiliência, de abnegação. A gente fica pensando, né, em alguns capítulos antes,
André Luiz, trabalhando no Ministério da Regeneração, que é o mais baixo de todo, no sentido de que recebe aqueles espíritos que estão mais crus, né? Que são espíritos que vão ficar ofendendo, gritando, que estão mal cheirosos, que vieram aí do umbral, das áreas inferiores do umbral, ainda sofrendo muito. Então, são tarefas extremamente cansativas, que demandam das pessoas um comportamento muito grande de amor, de abnegação, de resignação, de compaixão. Então, é importante a gente perceber que o valor do trabalho vai muito mais além das horas ou do título que é, né? Uma outra comparação que a gente vê a dona Laura fazendo, que não tem coincidência nenhuma, ela falando do caso de um médico, de um enfermeiro, né? André Luiz sendo um médico. O médico na Terra que exerce a sua profissão com descaso, só interessado no dinheiro, ele está perdendo o senso de o motivo, a razão maior do trabalho, que é o serviço ao bem. E por que eu estou dizendo isso? Porque a lei do trabalho, a lei do repouso, são leis divinas. Então, a ideia errônea que muitos de nós tivemos ao longo das nossas vidas, muitas vezes aí trazendo aquela hereditariedade, né, aquela herança católica, imaginando que a gente vai para um céu onde só existem anjos e pessoas felizes, a gente percebe que o trabalho vai continuar. Se a gente está cansado aqui, estou cansado de trabalhar, não aguento mais, quero morrer, a gente achar que a gente vai morrer e vai parar de trabalhar, não vai. Não vai. Jesus mesmo falou, meu pai trabalha sem parar. Ele trabalhou sem parar, né? Então, o trabalho é lei divina. E o ponto desse trabalho, o ponto do bônus hora, não é o angariar aquela 1 hora, 2 horas, 3.000 horas, enfim, como a dona Laura. O ponto do bônus hora é o nosso crescimento individual. É a experiência que a gente vai ganhar com isso. Enquanto a gente está trabalhando no plano espiritual, eu estou angariando ferramentas, recursos, talentos que vão me fortificar no momento que eu estiver passando por um apuro aqui. As escolas que eu vou, a capacitação que eu recebo em termos de cuidar de pessoas, de ter paciência, de cuidar de crianças, e a gente vê a dona Laura falando que no caso de cuidado de crianças lá, quando ela recebe crianças, que o valor do bônus hora é em dobro. Então, dependendo da entrega, esse bônus hora vai ter um valor diferente. Quando o André Luiz pensa, se fosse pensar em valores relativos do quanto ele trabalhou na Terra e dos bônus horas que ele deve ter recebido ao longo, sim, fez muitas coisas lindas, a própria a cura lá para a doença foi uma delas, mas a forma como ele tratou os pacientes, o desinteresse, o descaso, o orgulho, isso tudo com certeza contou de forma negativa para ele, né? E aí ela continua explicando que esses bônus horas, eles dão certas prerrogativas na comunidade. E essas prerrogativas, a gente está aqui, a gente trabalha, a gente fica pensando que eu quero trabalhar para poder ter um sapato mais bonito, ter uma roupa assim, uma casa maior, ou uma outra casa. E a gente percebe que lá no nosso lar, todo mundo tem base. Essas prerrogativas, elas podem ser, de alguma forma, direitos conquistados, não só do ponto de vista semimaterial. Então, eu posso escolher o tipo de roupa que eu quero vestir, em vez de vestir uma túnica branca. A túnica branca é
doada pelo governo. Todo mundo veste uma túnica branca, mas de repente eu quero usar um vestido semelhante ao que eu usava quando estava na Terra. Para isso eu preciso de bônus hora. Mas mais importante do que isso é eu pensar, poxa vida, eu quero poder ajudar os meus filhos que estão na Terra, passando dificuldade. E sem esses bônus hora, eu não tenho direito de pedir nada. Então, quando a gente olha para a Dona Laura, se a gente voltar pensando, né, naquela senhora idosa que foi conversar com o ministro Clarencio, junto com o André Luiz, vocês estão lembrados? Ela pedindo ajuda, que queria voltar para a casa dela, sustentar os filhos dela. E ele fala, mas quantas horas você tem? Ela tinha um pouco mais de 300 horas. A gente percebe que ela não tinha ganho o direito de pedir nada. É muito interessante. Porque muitas vezes a gente se sente muito entitled, né? A gente reza pedindo coisa, a gente acha que não merece sofrer, se esquecendo que enquanto existe injustiça na Terra, não existe injustiçado perante a lei de Deus. Cada um de nós passa por aquilo que tem que passar. E normalmente está passando, está colhendo o quê? Frutos daquilo que a gente fez. Então, a gente não consegue imaginar a Dona Laura chegando no ministro Clarencio e reivindicando um direito que ela não conquistou através do trabalho. Isso mexeu muito comigo, sabe? Por quê? Porque esse trabalhar faz com que a gente amadureça moralmente. Faz com que a gente se torne pessoas melhores, mais conscientes do que? Das nossas limitações, conscientes daquilo que a gente precisa fazer. Então, como a gente estava falando, é um lugar onde é baseado, é uma cidade onde é baseada em amor. Então, todo mundo tem o necessário, de roupa, de moradia, mesmo que você não consiga comprar sua casa, porque da mesma forma que a gente precisa economizar durante décadas para conseguir comprar uma casa aqui, você precisa economizar décadas para conseguir uma casa lá, ou trabalhar por décadas. Mas mesmo que você não tenha esse direito ainda, você não vai ficar desalojado, como no caso do André Luiz, ele foi para a casa do Ulisses. Mas existem instituições, áreas, que você pode viver. Então, a gente não vai ver moradores de rua no nosso lar. Por quê? Porque isso é um ato de desamor. Existe dignidade e respeito entre os semelhantes. Todo mundo vai poder ter alimentação necessária. A gente sabe que a alimentação no plano espiritual é muito diferente da alimentação daqui da Terra. Todo mundo pode ter divertimento, ter o Parque das Águas, por exemplo. Agora, para a gente ver aí o Ulisses falando, para ele pegar o transporte público, para ele poder ir para esses lugares de divertimento, para relaxar, ele precisa do bônus hora. Quem faz mais, quem trabalha mais, conquista mais direitos. Muitas vezes a gente vem aqui na Terra e a gente vê isso muito no livro Os Mensageiros, vários dos espíritos com mediunidade que reencarnaram, estudaram, foram para a escola, fizeram amigos, conquistaram direitos no plano espiritual. Mas aí vem para cá e muitas vezes se esquece. Apesar de terem o apoio de amigos invisíveis ao lado deles, inspirando, ajudando. Outra coisa que eu acho que é importante a gente perceber no bônus hora é que o bônus hora, ele pode, como eu falei, ser essa conquista de direitos, né, de poder interceder por alguém que eu amo, por algum parente, pedir prece, pedir ajuda. Ele também pode comprar
coisas. Essas coisas são matéria. A gente sabe que existem três, a tríade universal, que é Deus, Espírito e matéria. Então, se não é Deus, se não é Espírito, só sobra matéria. Essa matéria que a gente está falando, seja os povos, por exemplo, elas também são transitórias. É importante a gente lembrar. Pensando que ninguém no nosso lar vai ter exagero. Todo mundo tem direito a uma casa. Ninguém pode ter duas casas. Essa casa pode passar pela herança para a família, em certos casos, desde que haja merecimento. A gente está vendo isso com a dona Laura. O marido conseguiu conquistar o direito de ter um lar. Ela usufrui, a família usufrui. Mas os bônus hora que ela conquistou, ela não vai conseguir deixar para a filha nem para a neta. Isso é muito interessante, porque essa conquista é dela. As nossas conquistas morais são nossas. Eu não consigo dar para a Letícia as minhas conquistas morais, nem ela dá. Os méritos dela são conquistas dela, os méritos meus são conquistas minhas. Aqui e no plano espiritual, por mais que a gente ame o filho. Então, a filha dela vai ter que trabalhar para conquistar os direitos, os merecimentos dela. Então, se a gente for pensar de uma forma muito simples, a gente tem a parte de serviço, a gente trabalha, eu montei serviço, por quê? Porque trabalhar, todo mundo pode trabalhar, mas servir, nem todo mundo. Ele deixa muito claro isso para nós, nos ensinamentos dele. O servir é quando a gente está fazendo a entrega, é quando a gente está fazendo com o coração, não maquinalmente, não obrigatoriamente. A gente está fazendo servir pelo bem de fazer o bem, e não com o objetivo de ganhar o bônus hora. Né? Quando a gente está servindo, a gente está progredindo. Então, por exemplo, todos nós que estamos aqui nessa aula hoje, se a gente estivesse no plano espiritual, a gente já está ganhando bônus hora? E porque estudar, a gente está se melhorando, a gente está progredindo, a gente está aprendendo. Esse progresso também é de cada um, não pode ser repartido com os outros, né? E é através desse progresso que vai ajudar a gente a se conhecer e a se transformar, e essa transformação se chama o quê? Reforma íntima, é que vai nos dar aí os merecimentos e direitos. A gente fala muitas vezes que a reza de algumas pessoas pega, né? A reza daquela pessoa é forte. Por quê? Por que a reza daquela pessoa é forte? Quando a gente está falando, a gente pode estar falando isso sem pensar, mas está falando muitas vezes uma verdade. Porque a reza forte é daquela pessoa, hein? A pessoa que conquistou mais direitos, mais merecimento, que tem um megafone na hora que pede ajuda, em vez de ser um speakerzinho pequenininho. No plano espiritual, aí um trecho do livro, as almas cooperosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou contato de orientadores sábios nas diversas escolas do Ministério em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Então, você vê que a forma como as pessoas, os espíritos tratam o tempo, os espíritos conscientes, porque a gente sabe que existem muitos espíritos transviados no umbral, e nosso lar está no umbral. Né? Mas o uso do tempo, o valor de tempo, é levado muito a sério. Então, é usado ou para trabalho ou para estudo. Então, se a gente tivesse no plano espiritual, o que a gente faria? Né? A gente estaria indo para as escolas, buscando mais conhecimento.
Isso da gente poder ter contato com orientadores ainda de esferas celestes, com conhecimentos muito mais abrangentes do que os nossos, né? E muitas vezes a gente tem isso aqui. A gente pode escolher conviver com pessoas que vão trazer benefícios grandes para a gente, mas conscientemente a gente faz outras escolhas. Por que a gente faz isso? Ignorância. E aí a gente só lembra na hora da necessidade, né? E a gente aí se esquece que no momento que eu estou trabalhando para o meu autoconhecimento, trabalhando para a minha melhora, eu estou angariando, eu estou conquistando as ferramentas para conseguir vencer todas as dificuldades do meu dia a dia. Que sem essas ferramentas eu não conseguiria. Então, trabalhando bem no nosso lar, como é que funciona? No nosso lar, a gente tem aí um mínimo de 8 horas de trabalho por dia. Aqui na Terra. E aí, a gente ainda pode escolher ter mais 4 horas de hora extra por dia. Somando um total de 72 horas por semana. Então, trabalhando 6 dias por semana. Precisa descansar. A gente aprende que os serviços que demandam mais sacrifício, eles recebem um valor maior. Que tipo de sacrifício? A dedicação, eu sair da minha zona de conforto para ajudar o próximo. Isso depende do tipo, porque muitas vezes pode ter um médico que vai estar ganhando menos bônus hora do que uma enfermeira ou do que um ajudante que está trabalhando com crianças, dependendo da atitude e do sacrifício que está acontecendo. Então, o bônus hora está diretamente ligado à natureza moral do trabalho e do trabalhador. Olha só que coisa. Então, quando a gente pensa, inclusive, nos 6 ministérios que existem em nosso lar, cada um vai estar desenvolvendo um aspecto diferente da gente. Se a gente trabalhar no Ministério da Regeneração, eu vou estar lidando com pessoas que saíram do Brau, estão sofrendo muito, no auxílio, eu vou estar lidando de forma diferente, então, união divina, completamente diferente. Lembrando que cada um deles vai ter um pré-requisito em termos de conhecimento moral. A gente viu que nem todo mundo consegue trabalhar no Ministério da União Divina, justamente porque não tem as conquistas morais necessárias para isso, né? Já aqui na Terra é um pouquinho diferente. A gente vê que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que os contemplam. E a gente vê isso. É só a gente pensar, por exemplo, o que a gente sabe em termos de corrupção no setor público ou no setor privado. Ou se a gente for pensar na atualidade, no meio da pandemia, a gente sabe que muitas pessoas acabaram pegando 2 empregos para ganhar 2 salários e estão trabalhando direito nos 2. Por quê? Porque quem não consegue ter esse tipo de controle. Então, é uma coisa muito feia, né? Então, esse desrespeito que chega a ser uma imoralidade, no plano espiritual, não é aceito. E a gente vê que todas essas pessoas que estão fazendo o mal vão ser responsáveis por ter burlado a lei. Porque se a lei dos homens não consegue enxergar, a lei de Deus não vai de nada, né? Outra coisa que ela fala é de a maior parte das pessoas não tem a vocação para aquilo que fez. Então faz com má vontade. Could you try again? Então faz com má vontade, faz sem ter vontade. Faz reclamando, vai para o trabalho e só fala mal do chefe, não é verdade? Quantos de nós... The words I would say not playing. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Então, só reclama do trabalho, se esquecendo da gratidão que a gente tem que ter por poder ter um lugar para trabalhar, quando tem tanta gente que não tem emprego. Ou o abuso do sistema, por exemplo.
A gente conhece a fama que, correta ou incorretamente, muitos funcionários públicos têm. Então, funcionário público que chega tarde, que abusa do sistema, vai trabalhar no setor público simplesmente porque não vai ser mandado embora, né? Então, não importa se a qualidade do trabalho está boa. Esse abuso do sistema, no plano espiritual, não funciona. Ou o abuso do sistema, como eu comentei, que a gente ouve falar que algumas pessoas têm 2 empregos hoje em dia, durante a pandemia, com isso de trabalhar remotamente, né? Esse abuso de sistema também não funcionaria. Parece ainda distante o tempo que os institutos sociais poderão determinar a qualidade do serviço dos homens. Hoje a gente não consegue isso. Até mesmo uma avaliação de um chefe, ela pode ser errada, né? Porque ela é limitada, baseada na visão, da percepção daquele chefe. Ela não é nunca completa, né? Mas, quando a gente está no plano espiritual, não. Para o plano espiritual superior, não se especificará o teor do trabalho sem a consideração dos valores morais desprendidos. Eu acho que, se a gente fica lembrando que nós somos trabalhadores de Jesus, estamos na seara do Jesus, não é só aqui no centro, não é só quando a gente está na doutrina espírita ou em qualquer religião. A gente está trabalhando como servidor de Jesus quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho, quando a gente está no trânsito. Então, eu tenho que considerar esse valor moral desprendido em tudo que eu fizer. Se eu estou cozinhando o jantar para a minha família e eu estou fazendo com má vontade, eu estou perdendo uma oportunidade de trabalho, de crescimento. Se eu estou no meu trabalho, reclamando, falando mal do meu chefe, eu estou perdendo uma oportunidade. Então, quando eu falei que o bônus hora ele é quantitativo e qualitativo, para nós também, quando a gente chegar do outro lado, e a gente viu isso no livro Voltei, pelo Espírito Jacó, ele imaginando que tinha conquistado grandes coisas, tinha feito coisas boas, e percebe que, na verdade, ele estava numa situação bem mais simples do que ele imaginava que seria, né? Como a Letícia lembrou lá, a filha dele lá com luzinha, Bezerra com luzinha, e ele lá apagadinho, né? Que fica com vergonha. Então, muitas vezes a gente acha que está fazendo um trabalho bom, mas e aí? Qual é o sacrifício que isso tem? As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento das bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Isso é tão importante, gente. Quando a gente está trabalhando aqui na Terra, a razão da gente estar aqui está nesse parágrafo. Eu vou repetir. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas e extensão de possibilidades. O que ele está falando? Acender a própria luz. É isso que ele está falando. Despertamento consciencial. Nesse prisma, os fatores de assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Todos nós somos imperfeitos, né? Uma vez o Chico perguntou para Emmanuel quem é o criminoso. A resposta do Emmanuel foi: todos nós, quando somos descobertos. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós. Mas o que ele está querendo chamar a nossa atenção é a importância dessa dedicação, da assiduidade, do trabalho, da vontade da gente enriquecer o nosso estofo moral, como espíritos eternos, que muitas vezes a gente se esquece disso, né? A gente fica aí inebriado pelas coisas do dia a dia, pelas fantasias materiais, e a gente se esquece desse ponto tão importante, o para que a gente está aqui. Outra coisa que eu queria fechar essa noite é a gente lembrar, né, isso da gente poder repartir as nossas bênçãos.
Então, a partir do momento que eu conquistei direitos, que eu tenho merecimento, né, dentro do serviço, do progresso, do direito conquistado, eu vou conseguir ajudar os outros muito mais fortemente, né? E para a gente encerrar hoje, vamos para a gente refletir. Primeiro, um verdadeiro ganho espiritual. Então, a gente está aqui na Terra, muitas vezes, pensando no ganho material e a gente se esquece que a gente trabalha, a gente estuda, a gente aprende para se tornar melhores seres humanos. A segunda coisa é que para a gente saber, para a gente poder pedir, a gente tem que merecer. A gente tem que ganhar o direito de poder pedir. E outra coisa, isso do trabalho e o serviço, a diferença entre as duas coisas, que muitas vezes a gente está trabalhando, mas a gente não está servindo. E lembrar que isso é conquista pessoal e intransferível. Por mais que eu queira passar os meus méritos para as pessoas que eu amo, o mérito é de cada um. A conquista é sempre individual. E a gente vai se encontrar conosco mesmo quando a gente voltar para o plano espiritual. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. E agora a gente pode abrir para os comentários. Quem quer comentar? Eu tenho uma dúvida, mas eu acho que você já explicou, mas que no finalzinho fala que muitos indivíduos são beneficiados das amizades, né? Do Fraternum Devotion. Eu entendo que esse benefício ele é parcial. Então, por exemplo, igual a filha dela ia chegar e ficar na casa dela. Mas se a filha dela não merecer estar lá, ela ainda vai poder ficar lá só porque tem alguém ajudando, assim? Eu entendo que você ajudar, né? Você é ajudada, mas ela vai ter que fazer a parte dela, sem dúvida nenhuma, né? Que aí tem até o limite que ela não mais merece. Pois é, isso dela poder já levar para casa dela, o mesmo que ela fez com a neta, em vez da neta ficar no hospital, ou ela estava bem desequilibrada, talvez ela precisasse ficar até lá no Ministério da Regeneração, né? Ela poder levar a neta para casa. Isso é merecimento dela, não é merecimento da neta. Mas se a neta não souber, ela deve ser somante. Ela pode fazer, né? Mais algum comentário? Posso falar? Mexeu muito comigo a referência à consequência da displicência. Nós sabemos que a vida aqui na dimensão material, na vida física, é um reflexo da vida espiritual, né? Então, as mesmas regras, as mesmas normas, os mesmos valores que são vigentes e respeitados e válidos lá, deverão ser respeitados aqui na Terra. Então, quando Dona Laura fala da irresponsabilidade dos trabalhadores terrestres, as referências à irresponsabilidade dos governos, das empresas, daqueles operários que matam o tempo, fazendo de conta que estão trabalhando, de médicos que assinam o ponto e vão embora, ignorando a sua real missão, né? Então, aí a gente aprendeu nesse capítulo essa lição que eu considero importantíssima. Nós vamos sofrer as consequências dessa irresponsabilidade. Vamos ter, de alguma forma, que consertar, que ressarcir, que refazer, porque essa regra funciona lá e funciona cá, né? Então, a gente, com esse alerta de André Luiz, fica mais preparado para cumprir as nossas tarefas, por mais singelas que elas sejam,
Eu digo isso porque a minha vida foi uma vida de dona de casa, mãe de família, mas não quer dizer que as prendas domésticas possam ser realizadas com irresponsabilidade, não. O administrar a casa, administrar a família, fazer uma comida bem feita, supervisionar a educação das crianças, pode até parecer tarefa insignificante, mas é a que está no nosso programa, a gente tem que fazer bem feito, né? Então, e se isso funciona aqui e funciona lá, é bom que a gente aprenda essa lição aqui para acertar mais quando estiver do lado de lá. É isso que você falou, é importante, né? Esses valores da família que estão tão esquecidos esses dias, né? Isso de quando ela está tomando conta de crianças, do bônus hora dela valer o dobro, né? Então, a gente vê o papel dos pais, o papel da mãe, né, da educação dessas crianças, a importância disso. Mais algum comentário? Vamos encerrar, levando os nossos pensamentos até Jesus, nosso mestre, agradecendo mais uma vez as equipes de Emmanuel, de André Luiz, que estiveram aqui conosco, agradecendo ao Chico, teve uma vida aí de entrega, de serviço ao bem, de desapego. Obrigada, mestre, por ter colocado no nosso caminho tantos mestres. Nós consigamos absorver essas lições tão importantes e aplicá-las no nosso dia a dia. Com todos aqueles que convivem conosco. Que nós consigamos acender a nossa própria luz. Escutando o nosso anjo da guarda, os nossos amigos invisíveis, abraçando os seus conselhos, para que nós saibamos viver uma vida no caminho do bem. Abençoa a nossa semana e fica conosco. Até a próxima segunda-feira. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Uma boa semana a todos. Obrigado. Boa noite, igualmente.